Porque a palavra de Deus nessa noite, obrigado, pastor, ela me mostrou que mesmo uma pessoa sendo salva, ela pode não ser vitoriosa na terra. Mesmo a pessoa sendo salva, sendo dita como pessoa justa por Deus, ela pode não ter sucesso na terra. Ela pode não ser bem sucedida na terra. E eu falei, Deus, pode isso? Mas essa palavra, ela não vem para condenar, mas ela vem para me alertar. Que se eu tenho desejo de ser bem sucedido na terra, há possibilidade de nós fazermos com que essas coisas aconteçam. Eu quero ler um trecho com você, no livro de Gênesis, no capítulo 13. Eu quero ler do versículo 7 até o versículo 13. Gênesis 13, do versículo 7 ao 13. Aí, está aí para você já. Você que está em casa. Aonde está hoje? Outro dia eu falei, está aqui embaixo, né? E estava do meu lado. Onde está hoje? Está embaixo? Ah lá, hoje está aqui, ó. Você que está me assistindo está aqui embaixo. Outra vez eu falei que estava aqui embaixo, ele tinha colocado do meu lado. Meu Deus. Aí eles tiveram que mudar para eu não passar por mentiroso. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Houve contenda, briga, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu estava meditando nessa palavra e, como pano de fundo, eu quero dizer para você que Deus chegou um dia para Abrão e falou: Abrão, você vai sair da sua terra, você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Chegou lá em Ur dos Caldeus, lá embaixo, perto do Golfo. E falou: você vai sair da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Se ele ia mostrar, porque não tinha mostrado ainda. E a fé de Abrão foi tão grande que ele saiu caminhando. Porque em qualquer lado que ele fosse, Deus ia levar ele aonde ele tinha que ir. Quando a nossa fé é grande, nós vamos sair caminhando. Por mais que os olhos das outras pessoas digam que você está andando errantemente, sem direção, Deus estará te conduzindo para levar no lugar que Ele tem preparado para mim e preparado para você. Eu creio nisso. E ele teve fé. E ali morreu o seu irmão Terá. Terá era pai. Morreu o irmão, pai, né, de Ló. Arã morreu. E Ló se apegou a Abrão. A gente sempre se apega a alguém. Até os animais de casa, ele se apega a alguém. Em casa a gente tem 3 gatos e 2 cachorrinhas. Tudo fêmea. E geralmente a fêmea é para acompanhar então o alfa. A minha esposa em casa parece Noé. Ela vai para o quarto, vai os 4 atrás. Ela vai para a edícula, lavanderia. Ela vai para a cozinha. Só onde ela está, quer achar os animais, vai atrás dela. E ali, então, Ló se apegou, colou em Abrão. E eles foram até Arã, uma cidade lá em cima. Lá morreu Terá.
e passaram um momento de luto. Eles desceram para o lugar da terra prometida, e era Jerusalém, Canaã, aquela região. E sempre Ló colado, junto, porque ele sabia que a bênção de Deus viria para a vida dele através de Abrão, seu tio. Eu aprendo aqui que nós precisamos colar em alguém quando a gente quer ser igual a ele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até em quem a gente fica muito perto. Porque se a gente assiste novela, por exemplo, não é do tempo de muitos, mas vão se lembrar, tô certo ou tô errado? São coisas que aconteceram na novela quando eu era pititico, lá em Barbacena, não, lá em Reginópolis. Mas são coisas que nos marcam. Então quando a gente fica perto de alguém, a gente acaba pegando o jeito daquela pessoa. E Ló colou em Abrão. E aqui eu vejo dois tipos de crentes, Abraão e Ló. Tem diferença entre eles, grande diferença. Quais são, pastor? Primeiro você precisa entender que Abraão é o homem conhecido como o pai da fé. Mas quem era Ló? Porque quando nós lembramos de Ló, nós lembramos do incesto, nós lembramos que ele teve relações sexuais com as suas filhas, nós lembramos que ele estava numa terra que foi destruída por fogo e enxofre, em Sodoma e Gomorra. Que coisa boa! Poderia ser Ló visto por Deus como homem justo? Quando nós lemos no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, eu vou ler com você. 2 Pedro 2,7, coloca para mim. Ele livrou o justo Ló. Justo Ló. Ló era visto como justo por Deus. O justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ele está falando que Sodoma vem de sodomia, de relacionamento sexual ilícito, de coisa errada. Sodoma, sodomia. Ele veio, então ele foi tirado de lá. E Deus o chama de justo. E eu não vou chamar ele de injusto. Se Deus falou que é, está falado. Abrão, conhecido como o pai da fé. Ló, conhecido como homem justo. E mesmo assim, nós temos uma má ideia. E eu não quero aqui com isso destruir a reputação de Ló. Mas eu preciso falar alguma coisa que nós precisamos aprender com Ló e Abraão nessa noite. Ló, homem movido pela vista e pelo conforto. Quando ele olhou para as campinas, ele falou, é ali mesmo que meu gado vai aumentar. E possivelmente, imagino eu, que a briga que aconteceram entre os pastores, as ovelhas não brigam, quem briga são os pastores. Quem briga são as autoridades. E quando as ovelhas brigam, briga por causa do mover, do envolvimento com os pastores, com quem tem autoridade, com quem tem liderança. Aqui a gente vê que Ló foi abençoado por associação, por estar colado em Abrão. E essa questão de estar colado é interessante porque você vê Josué muito próximo de Moisés. E ele recebeu aquilo que era de Moisés. Você também vê Eliseu muito colado, muito próximo a Elias e recebeu ali porção dobrada. E eu comecei a parar e pensar assim, a quem eu tenho colado, a quem eu tenho dado o meu tempo, a quem eu tenho me envolvido. Envolvimento nesse tempo de pandemia é difícil, mas quem eu tenho assistido? Quem tem sido o mentor das informações que está me dando crescimento? Quem tem sido o mentor, quem tem assistido, quem tem feito com que eu me envolva para que eu melhore, para que eu cresça? Porque se eu me envolver com as pessoas que são melhores do que eu, a tendência é eu também ser melhor. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu me envolvo com coisas de droga, eu estou falando de mim, que usei, eu só usei porque eu envolvi com pessoa que também usava. Mas quando eu me envolvi com pessoas que moveram me levando para a igreja, hoje eu decidi a pregar a palavra de Deus, a tirar as pessoas da onde eu estava, a dizer para elas, está errado, você precisa mudar o teu caminho, você precisa corrigir a sua rota, porque essa rota, essa direção, esse rumo
pode ter um fim muito ruim. E eu fui movido a isso, fui levado a isso. Abraão foi para o Egito fugindo da fome, saiu lá do Egito rico, e o seu Ló, seu sobrinho Ló também rico, colou. Deus abençoa a nossa vida de acordo com aquilo que nós nos associamos. Eu sou o Osmir da família cristã. Você, por muitos, é conhecido por alguém e lhe coloca como seu sobrenome, família cristã. Quando eu morava em Reginópolis, as pessoas perguntaram assim: você é da onde? Eu sou de Reginópolis. A pessoa perguntava: de que família? A família que nós fazemos parte é a família de Cristo, a família do Senhor, a família cristã, não o nome da igreja, mas a família que é do nosso Senhor. E a briga talvez tenha acontecido, como disse, por causa do pouco alimento. E alguém começou a falar assim: não, hoje eu vou levar meus animais para aquele lugar. Não, você não vai porque é eu. Onde você foi? E eu observo Abraão nesse contexto muito preocupado com o seu testemunho. Ele não queria ser conhecido como alguém que é briguento, que viria falando o que não devia dos outros. Ele falou: Ló, irmão, para. O mundo é grande para nós. Não vamos brigar não. Nós somos chegados. Nós somos da mesma família. Para que briga? Irmão, faz o seguinte: escolhe o lado que você quer ir. E eu fico imaginando que Ló, ele poderia muito bem falar assim: Abraão, eu me tornei uma pessoa rica por causa do senhor, meu tio. Escolhe o senhor primeiro, o senhor é o mais velho. Não, ele nem se preocupou, ele só olhou do lado, viu que aquele lugar era promissor. Ele era olhado e era envolvido, ele era carregado por aquilo que ele via. E o que ele fez? Escolheu a Campina do Jordão, lugar, sabe, de pastos. E ele ficou, imagina o que ele ficou na cabeça dele pensando: agora eu vou bombar, minhas ovelhas. Será que é somente Ló que é movido por vista? Será que nós também não somos enganados? Como bem a palavra diz, que o nosso coração é enganoso. Ló, ele olhou. Ele não teve um pouquinho e falar assim: Abraão, meu tio, eu sei que nós precisamos fazer isso, mas todo lugar que eu fui, eu tinha a sua bênção, eu tinha a tua companhia, mas agora que nós vamos separar, pelo menos me abençoe, diga-me, o Senhor, com a sabedoria que Deus tem te dado, o que eu devo fazer? Não, ele saiu correndo, juntou o seu gado e fui. Algo nós podemos aprender aqui. Quantas ofertas boas nós temos recebido. Que oferta maravilhosa. Jesus lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. De repente o diabo aparece, Satanás aparece e fala: você está com fome, né? Ele falou: estou. Então você tem poder para transformar a pedra em pão. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Tinha. Olha que ideia. Mas Jesus não caiu nisso. Mas será que nós cairíamos? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de pessoas cristãs? Que tipo de convertido nós somos? Arthur. Mas ele pede para Ló para que escolha o lugar que deve ir. Quem anda por fé não é influenciado pelas circunstâncias que o mundo oferece. Talvez muitos olharam e falaram assim: Abraão, você fez um mau negócio. Eu fico imaginando os funcionários, os pastores que estavam com Abraão, falando assim: Abraão, pelo amor de Deus, Abraão, se o cara é top, rapaz, olha lá, o senhor deixou o negócio desse ser perdido, deixou o negócio ser embora, perdeu essa chance da Campina. Eu fico imaginando que os pastores que estavam com Abraão sabia o Deus que ele servia. Eu acredito que até alguns deles podiam ter conversado com o outro: rapaz, Abraão perdeu, hein?
Ló ficou aqui, deixou a comida na terra, o pasto na terra, não tem mais nada para comer, e ainda assim levou as ovelhas para o melhor pastagem. Engano nosso, quando nós paramos e pensamos que aquilo que o mundo oferece, por mais verdinho que seja, é melhor do que o deserto onde Deus está. Porque o deserto onde Deus está, a pedra, a rocha vai dar água. O deserto que Deus está com você, o orvalho vira comida, vira maná. A nuvem vira o seu guarda-sol. A coluna de fogo vai ser a tua blusa que vai te aquecer. Mesmo no deserto, com Deus, nada nos faltará. E se você olhar para o texto, a história de Ló, depois de 2 Pedro, não se menciona mais. Passou um tanto de tempo de Gênesis e foi aparecer lá nos últimos livros. Por quê? Porque ele escolhia as suas coisas por aquilo que ele podia ver. E de repente Ló se envolve naquela terra com uma briga entre 5 reis. 5 reis começaram a brigar naquela terra. Isso está narrado no livro de Gênesis capítulo 14, versículo 14 ao 16. Ele se envolveu numa situação, guerra entre 5 reis, 9 reis brigando. E de repente Abraão poderia muito bem olhar para aquela situação, falar assim, eu estou pouco me lascando, me lixando pela coisa, porque vai acontecer para a vida de Ló. Ele já escolheu a melhor terra, ele já escolheu a melhor pastagem. Muitos crentes podem pensar assim, mas o tipo de crente, de cristão, que estava sobre a vida de Abraão não foi assim. Eu preciso fazer algo. Abraão, ele se envolve, ele pega ali 318 agricultores. Vamos ler? Coloque aqui para mim, por favor, Gênesis 14, do 14 ao 16. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, eles e os seus homens, feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Abraão tinha um coração que era conduzido por Deus e não pelos seus pensamentos. Será que eu e você, como cristão, vendo o irmão ser levado cativo, você vai se envolver na briga de 9 reis para resgatar? E olha, o exército que foi formado de 318 homens, não era da infantaria do exército, era um dos seus pastores, era um dos agricultores que estavam ali. E eu fico imaginando o homem de Deus que era Abraão, de chegar para os seus homens, 318 homens numa reunião, e falar para ele assim: moçada, silêncio, senta aí, nós vamos para uma guerra hoje. Tem 9 reis brigando aí, com seu exército, e nós aqui, 318, nós vamos entrar no meio dessa guerra e vamos resgatar Ló. Alguém perdeu aquela guerra porque a palavra de Deus me ensina que Abraão trouxe despojo e ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Eu fico imaginando a cabecinha daqueles agricultores, a cabecinha daqueles pecuaristas que cuidavam das ovelhas, cuidavam da plantação. O que eles pensaram? 9 reis, eu vou entrar no meio disso. Muitos de nós iriam desistir, mas ele era o pai da fé. Ele era um homem diferenciado, porque a dependência dele viria de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele foi lá e resgatou, trouxe o filho, trouxe as riquezas, trouxe tudo de volta e falou: não quero nada de Sodoma. Porque alguém pode falar que eu me enriqueci pegando aquilo que não era meu. Leva o que é de Sodoma embora, mas o despojo daqueles exércitos,
que eu destruí, que Deus colocou eles na minha mão, eu quero o despojo, eu quero tudo que era deles, porque eu tenho que agradecer ao Senhor com meu dízimo e com a oferta. Porque, meu irmão, com 318 homens, pecuaristas e agricultores, entrar numa briga de 9 reis, 9 exércitos, é somente Deus. Eu quero dizer que de repente você vai entrar em brigas, em batalhas, em lutas, que você vai dizer assim: eu não vou aguentar, mas no final você vai cantar um louvor e vai dizer: eu sobrevivi, eu venci. Pronto, já colocou Ló em segurança, colocou em casa. Agora ele poderia ter uma conversa com Ló, falar: Ló, seguinte, agora você se vira, lava minhas mãos, já te salvei daqueles reis, daqui para frente é tu, tá? Já te ajudei uma vez, não me enche mais a pataquada, não me enche mais os picuá. De repente, Deus manda o anjo ali, falando a Abraão: ô Abraão, você vai ser pai, rapaz, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E eu estou indo lá agora para dar uma notícia, não boa quanto essa, lá para Ló, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão poderia ficar muito tranquilo, falar assim: estou tranquilo, vou ser pai, Deus falou que eu vou ser pai, eu vou ser pai. A mulher lá dele deu risada, Sarai deu risada, e vou ser pai. Estou feliz demais para entrar numa guerra de novo, pelo meu sobrinho que só se mete em encrenca, só se mete em confusão. Não, o cristão, o crente Abraão não era desse jeito. Ele começou a orar a Deus: Deus, eu sei que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas se tiver 50 justos lá, poupe toda a cidade. Se tiver 30, poupe toda a cidade. Se tiver 10, poupe toda a cidade. Não tinha 10 lá justo. E eu aprendo algo aqui, irmão. As coisas não são destruídas por causa da quantidade de pessoas más que existem. As coisas acontecem a destruição porque são poucos aqueles que intercedem e oram. Porque se tivesse 10 justos, 10 pessoas como Ló lá, orando, buscando a presença de Deus, aquela cidade não seria destruída. A tua casa não é destruída porque você ora, porque você tem colocado em oração, e isso tem feito com que o inimigo até circule, mas não consegue entrar na tua casa, porque na tua casa tem oração, na tua casa tem jejum, na tua casa tem leitura da palavra, na tua casa tem louvor. Mas não tinha 10 pessoas. Se não tinha 10 justos, o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra? Ia ser destruído. E onde morava? Ele foi estendendo as tendas, ele foi armando a sua casa, foi tomando posse das terras, até chegar em Sodoma. Então ele ia ser destruído. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que Abraão servia, foi lá, esses 2 anjos que foi anunciar a destruição da cidade, pegou a família dele e tirou de lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando você está em Deus, quando você está com o Senhor, quando você é um crente como Abraão, e não como Ló, você vai interceder, Deus vai ouvir a tua voz, e aqueles que estão em perigo, seja na tua casa, na tua família, onde for, Deus vai mandar anjo lá e vai tirar, porque você é um intercessor, você ora, você é um cristão, você é um crente diferente. O anjo vai lá e vai tirar essa pessoa desse lugar. Vão perder tudo, mas o mais importante, que a minha vida e a sua vida será guardada para a eternidade. A última palavra vai vir sempre de Deus. E para os cristãos, isso é muito importante, irmão. Alguém poderia parar aqui comigo agora e falar assim: pastor, mas está certo. Ele escolheu aquele caminho. Ele tem que ser destruído mesmo, porque foi uma escolha dele ir morar em Sodoma. Escolha. E eu estou falando para você com pesar, porque eu disse:
Muitas vezes isso, a pessoa está sofrendo porque é escolha. E eu tenho que rever os meus conceitos. Eu tenho que olhar para a pessoa e falar: escolheu, mas eu estou sendo capacitado por Deus para fazer uma escolha por ela. Agora eu vou orar para que a Sodoma, mesmo sendo destruído, ela não seja destruída junto. Irmão, eu apanhei dessa palavra que nem gato no saco. Para o cristão, não existe certo e não existe o errado. Existe aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Tá certo ele ser destruído, tá, ele escolheu. Mas nós temos que ser de Deus. Temos que olhar para a situação. Isso é de Deus ou isso não é de Deus? E nós somos de Deus. Nós é que devemos transformar o mundo. E muitas vezes nós inflamamos o mundo. A rede social é uma dessas que ajuda a inflamar. Às vezes tem cristão até de nome que coloca cada coisa lá que eu me envergonho. Infelizmente, acha que ninguém vê. E Deus está com seus olhos em todos os momentos, em todos os lugares. Não há nada oculto para o Senhor. Eu posso esconder de você, Altair, mas não escondo de Deus. Eu posso esconder meus pensamentos de você, mas de Deus não. Quero entrar para a conclusão desse texto. Abraão, ele ficou conhecido e se enriqueceu aqui nessa terra por aquilo que ele fez de certo. Ele tinha todo o direito de deixar o seu sobrinho se lascar, mas ele foi lá, e cada vez que ele fazia, Deus o abençoava mais. Deus era com ele. E que nós possamos ser como Abraão, resgatar aqueles que estão perdidos. Deus nos chamou para fazer algo, meu irmão. Deus não nos chamou para ser um esquentador de banco. Deus nos chamou para colheita. A seara está pronta, falta ceifeiros. Os ceifeiros, aquilo que vai tirar lá do mundo e pôr para o reino de Deus, é eu e você. Quer ver uma coisa? Às vezes eu já encontrei isso. Alguém passou pelo caminho. Derrubaram uma máscara aqui, hein? Pastor, uma máscara. Uma máscara. Aqui é uma máscara, mas isso às vezes é um papel de bala. Às vezes é qualquer outra coisa. Irmãos, eu não fiz de propósito. Eu deixei... Esses bancos ficaram tortos, assim no zigue-zague, parecendo uma curva de nível, por todo o tempo da pandemia. Todos que chegaram, sentaram no banco, mas não prestaram nem atenção que estava torto. Será que a igreja é só minha? Aliás, eu sou o dono da igreja. Eu preciso da ajuda de vocês. Ele não precisava de Ló, mas Ló precisava dele. Conta-se uma história que um evangelista, ele morava numa terra que era muito frio, gelo. E as pessoas falaram assim: ou você para de pregar, ou a gente vai matar você. Ele falou assim: parar de pregar eu não vou. Eu não vou pregar mais aqui, mas eu vou atravessar essa geleira, eu vou pregar lá da outra cidade. Lá eles não estão, eu não vou deixar de pregar. E ele saiu caminhando pelo meio do gelo, frio de morte. No meio do caminho ele viu um outro homem caído. E ele olhou para esse homem estava vivo. Ele foi lá, bateu o gelo que estava sobre o homem, jogou esse homem nas costas e continuou caminhando no gelo. O suor dele foi esquentando aquele homem e aquele homem não morreu. Mas longe ainda da chegada do outro lado, esse que carregava aquele que estava no chão, já exausto, pronto para morrer, cai, e aquele que estava nas suas costas cai por cima.
De repente, aquele que está por cima fica de pé e fala para ele assim: você me ajudou até aqui, eu agora vou te carregar até que nós venhamos chegar do outro lado. Quando nós nos ajudamos, quando nós ajudamos alguém, no momento que a gente precisar e não aguentar mais e cair, esse alguém que nós ajudamos, Deus vai fazer com que venha a nos ser ajudado também. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, para que não fosse destruída. Deus destruiu com fogo e enxofre, nós sabemos disso. Mas antes tirou o que era dele de lá, aquele pela qual ele intercedia. Ló, ele caiu no esquecimento. Quando prega de Ló é só paulada, não é? A sua descendência, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, somos lembrados, já Abraão é lembrado por isso. O judeu, quando faz referência a Abraão, a sua barba, a sua fé. A descendência de Abraão é lembrada, a descendência de Ló, por sodomia, por ter tido relações sexuais com as suas próprias filhas. Cada filha se tornou uma nação, um povo inimigo dos hebreus. O fim não foi o mesmo, porque em todo esse tempo nós vemos a Ló tentando crescer, ser melhor e bom nessa terra, e esquecendo que serve o Deus que estendeu a terra. E eu concluo dizendo que se eu quiser ser bem abençoado nessa terra, eu tenho que ajudar quem precisa. Por mais que a pessoa não mereça, porque Ló não merecia. Ló foi o rapaz que Deus mesmo falou: Ló, não vai contigo. Por quê? Porque ele disse: deixa a tua casa, deixa a tua família e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ló foi junto. Mesmo ele fazendo isso, Ló ainda foi abençoado, foi guardado. Eu não sei o que aconteceu depois, mas o que aconteceu com Abraão, que teve um coração que ajudou, que fez pelas pessoas, isso nós conhecemos, que a Bíblia relata. Abraão, conhecido como o pai da fé. E a pergunta que fica: qual o tipo de crente eu sou? Eu estou falando de mim. Pergunta para você mesmo: que tipo de crente você é? E bate em você. Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você é? Ló? Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas valeu a pena ser Ló, porque nós lemos em 2 Pedro que ele foi considerado justo, mas passou um pedaço, sofreu. Eu e você podemos olhar para essa palavra e escrever uma nova história da nossa vida, mudar a nossa história, porque nós podemos fazer assim. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?